Bem, agora nós vamos falar sobre a comunicação eficaz. Como nós vamos conseguir uma comunicação eficaz conhecendo melhor os comportamentos. O que é importante que a gente mencione aqui como base para uma comunicação eficaz. A primeira é que as pessoas têm comportamentos distintos, como nós vimos. São a combinação dos 4 estilos comportamentais que vai te gerar aí milhares de possibilidades, né? Outra característica importante que você tem que entender: a boa comunicação é livre de estresse e conflito. Então você precisa entender a forma, a maneira, as preferências das outras pessoas, seja uma ou seja um grupo, e falar com ela da forma que ela quer, evitar que haja uma área de estresse e uma área de conflito, para que você tenha uma boa comunicação. E é preciso saber, né, o que fazer quando se adapta, para se adaptar e para evitar esse tipo de situação. Então eu preciso conhecer as técnicas e conhecer as características de cada um para que eu possa ter uma boa comunicação, como nós vimos até agora. Bom, mais adiante o que nós vamos ver? O que fazer e o que não fazer quando eu estou tratando com pessoas de cada um dos estilos mais primários, os estilos mais dominantes. Ou seja, quando eu tenho uma resultante onde aparece mais a dominância, ou aparece mais a influência, ou aparece mais a estabilidade, ou aparece mais a conformidade. Como lidar com pessoas, com os perfis resultantes dentro de cada um desses estilos básicos de comportamentos. Bem, qual o primeiro que nós vamos ver? Nós vamos falar sobre dominância. A comunicação com o estilo dominante, ela tem as suas características específicas, porque ele tem as suas preferências. Então, quais são? O que eu devo fazer quando eu me comunico com uma pessoa de autodominância? Primeiro, ir direto ao ponto. Dar valor para o tempo que essa pessoa tem, né? Se preocupar, né, com o tempo. Ela quer ir direto ao ponto, ela quer ter resultados, ela quer trabalhar de uma forma rápida, ela tem um ritmo rápido. Então, ir direto ao ponto e respeitar o tempo dela é importante, né? Fornecer apenas os fatos e dados pertinentes àquilo que você está falando. Não começar a conversar de outros assuntos, fazer rodeios, como a gente disse, ir direto ao ponto e falar do assunto que te levou a conversar com ela, principalmente no ambiente de trabalho, né? Apresentar sempre opções para que ela possa decidir, nunca chegar lá sempre com um ponto, uma situação ou um problema e acabou. Sempre levar a sua opinião com uma ou duas opções, sempre de forma direta, clara: está acontecendo isso, eu acho isso, ou aquilo, você tem esta ou aquela opção. Então você dá para a pessoa dominante opções para que ela possa decidir rapidamente. E se houver necessidade, estar com os dados ali, né, os detalhes, para que sejam apresentados na quantidade, na hora que a pessoa quiser. Se ela não quiser os detalhes, ela está confiando que você já fez sua análise, que você já trouxe a sua opinião já pensada com opções de respostas. Então isso vai favorecer muito a sua comunicação com alguém dominante. Agora, o que não fazer numa comunicação com dominante? Ser muito pessoal, começar a falar sobre o final de semana, sobre clube, sobre conversas, sobre os assuntos que não são ligados diretamente com aquilo que você está conversando. Fornecer muitos detalhes logo de cara e contando uma história com todos os detalhes para chegar à conclusão. Isso também pode desgastar uma pessoa de alta dominância. Não estar preparado, né? Estar despreparado ou desorganizado para aquela conversa. Isso também vai mostrar uma falta de preocupação com o tempo da pessoa dominante. Você não vai conseguir ir direto ao ponto e vai fazer uma reunião ou vai discutir um assunto do qual você não se preparou. Então você está perdendo o seu tempo e o tempo dela. Isso vai trazer estresse, muito provavelmente. E não dar ultimatos. Como é uma pessoa dominante, uma pessoa de características fortes, ela tem dificuldades de lidar com outra pessoa que seja exatamente igual a ela, que seja incisiva e que dê ultimatos. Então isso pode ser uma zona de atrito. Bem, passando para outro perfil, o perfil influente. Como eu me comunico, né? O que eu faço para me comunicar bem com uma pessoa de alta influência? Fazer perguntas pessoais, dar aquele tempo que a gente precisa, né? Aproveitar para conhecer a pessoa, o que está acontecendo, criar aquele rapport, entender o lado pessoal que está envolvido naquela situação. Permitir discussões de socialização, então a reunião vai começar, deixa as pessoas falarem um pouco, tomar um café,
conversar alguma coisa, de preferência se for assim até melhor, os primeiros 5 minutos é um welcome, é um bem-vindos, vamos falar sobre isso ou sobre aquilo e depois vir para a reunião. Então isso torna um ambiente agradável, cria relações pessoais que são muito importantes para uma pessoa de alta influência, né? Concentrar-se nas pessoas. O que não fazer? Ir direto ao ponto, exatamente como a gente viu do dominante. Não perder tempo, ou seja, não despender tempo com as coisas que ela acha que é importante. Então você não pode tratar um tempo que você gasta num relacionamento como uma perda, né? Então você está indo lá, eu não quero perder tempo. Não, você está ganhando em relacionamentos, ter isso em mente. Ignorar os sentimentos, pensamentos e as emoções da pessoa. Só tarefa, 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 resultado. Se a pessoa está desgastada, está cansada, está com problema pessoal, você simplesmente passar por isso e ir direto ao ponto do resultado. Então isso também não é bom com pessoas influentes. E concentrar-se nas tarefas somente. Ou seja, concentrar nas pessoas é o caminho. Ir somente nas tarefas não é um caminho bom para pessoas com alta influência dentro do seu perfil resultante. Perfil de estabilidade, onde você tem a estabilidade mais forte. O que fazer para me comunicar bem com uma pessoa de alta estabilidade? Bem, está pronto e disponível para conversar. Ela quer atenção, ela quer que você esteja focado nela, não olhando no celular, não pensando que horas a reunião vai acabar. Se você vai dar um tempo para ela, seja 5 minutos ou 1 hora, que seja de qualidade e que você esteja lá pleno, disponível para a conversa. Dá tempo para que ela pense enquanto está falando, porque você pode colocar uma opção e ela vai começar a falar com você sobre uma ideia, alguma coisa que ela está formulando, ela precisa de tempo para fazer isso, ela tem um ritmo de fala específico, não atropelar, não falar por cima. Fazer perguntas específicas para que ela trate de um assunto de cada vez. Não falar de várias coisas ao mesmo tempo, ir e voltar, falar de forma genérica, isso também traz uma certa confusão na cabeça de uma pessoa de mais estabilidade. Ter as diretrizes por escrito, como a gente comentou. Se você é específico, se você trouxer por escrito, é melhor ainda. Porque fica claro o que você quer falar e depois fica documentado depois para que ela use durante os trabalhos dela o que foi dito. Ouvir atentamente. Ter foco nela, respeito no que ela está falando, no tempo dela. Então isso é muito importante. O que não fazer? Né? Ser exigente demais, né? Ser muito exigente com ela. Insistir para que tudo começar, para começar alguma coisa sem que ela tenha terminado a primeira, ou ter várias coisas ao mesmo tempo, vários projetos andando ao mesmo tempo. Ela gosta, de novo, de começar e acabar, então ter várias coisas se iniciando sem que tenham sido terminadas, para ela pode incomodar. Ser agressivo e ameaçador, né, no tom de voz, na forma com que está falando, na forma de pedir os resultados. Ignorar a sua opinião, não escutá-la, ou escutá-la e simplesmente não tomar consideração com relação ao que ela está dizendo. E prometer o que não pode cumprir, fazer promessas em vão. Eu vou fazer, eu vou entregar, deixa comigo e não cumpre. Então isso para ela, como ela está focada no resultado em si dos projetos e tudo mais, mas sempre com viés de pessoas, ela não gosta que as pessoas digam, olha, eu vou fazer e não faça. Então isso também é muito prejudicial. Imagino que para muitos perfis, mas isso ataca o perfil estável de uma forma muito mais forte. E de novo, por fim, mas não menos importante, o que devemos fazer com pessoas de alta conformidade, para nos comunicarmos bem com elas. Primeiramente, apresentar fatos e dados pertinentes e de forma organizada. Isso vai favorecer o raciocínio dela e a análise dela. Seguir os protocolos estabelecidos de comunicação. Se é uma reunião, um fala de cada vez, tem um horário para começar, um horário para acabar. Eu falo, você escuta, depois vice-versa, se é um brainstorming assim, assado, ou seja, tem um protocolo para que não haja, vamos dizer assim, uma bagunça, um caos na hora da comunicação. Um fala de cada vez, esse tipo de coisa. Dar tempo para pesquisar e analisar. Então, se vai fazer uma reunião, dar a pauta, pedir os documentos que você vai analisar no momento, o assunto, para que ela possa pesquisar, estar preparada, não simplesmente chegar lá e falar, olha, o tema é esse, qual que é a sua opinião, o que você acha? Ela vai ficar desconfortável, muito provavelmente vai falar, olha, anotei tudo, numa próxima reunião eu te dou minhas posições. Respeitar o seu espaço pessoal ao falar, não se aproximar demais, não falar por cima, não ser agressivo. O que não fazer? Ser desconexo e sem foco.
Ou seja, falar de muitos assuntos que não estão na pauta, não estão organizados, falar de uma coisa, passar para outra, no meio da frase ou no meio da discussão, isso traz bastante desconforto. Invadir o seu espaço pessoal, novamente. Não guardar a distância, não guardar a forma, invadir até mesmo nas suas questões de os seus dados, os seus números, as suas informações. Ter conversas laterais enquanto ela fala. Então, como estável, ela também gosta de que as pessoas prestem atenção no que ela fala, tenham foco. É um exercício um pouco mais complicado para quem é altamente extrovertido, dinâmico ou influente, porque tem mais ritmo, mais velocidade, e as pessoas de mais conformidade têm um ritmo mais lento, uma fala mais cadenciada, que pode trazer mais dificuldade em prestar atenção por um período de tempo muito grande. Não fornecer embasamento sobre o tema que está sendo discutido, não ter os fatos e dados sobre aquilo que você está falando. Então isso também é complicado. É porque eu acho, é porque eu quero, esse é meu jeito, não interessa dados. Isso vai trazer um problema porque ela quer ser conforme, ela quer seguir as regras. Se elas não existem, se não existe um parâmetro, ela não consegue seguir regras. Isso traz desconforto a uma pessoa de alta conformidade.